Sinto que esta é a fase mais perigosa da minha vida. Ele está planejando um acidente no meu carro, falha nos freios e ferimento grave na cabeça para abrir caminho. Uma mensagem de voz arrepiante da princesa Diana, gravada poucos dias antes da sua morte, revela um apelo angustiante por ajuda. Eles vão me pegar, Charles. Por favor, proteja meus meninos. Mas e se essa mensagem de voz contiver a chave para um dos segredos mais sombrios da monarquia britânica? Num novo e explosivo documentário da Netflix, Charles Spencer expõe a verdade sobre os últimos dias da sua irmã, revelando uma chocante gravação de voz da própria Diana. O conteúdo dessa mensagem causou indignação generalizada, com milhões de pessoas exigindo respostas e responsabilização. Será que a monarquia teve um papel na sua morte prematura? Que segredos estão sendo escondidos pela família real? E qual é o papel do rei Charles nesse quebra-cabeça trágico? Fique conosco enquanto exploramos essas revelações explosivas que podem abalar os alicerces da monarquia. Antes de continuarmos, clique em gostar, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber as próximas atualizações. A família real britânica sempre foi vista como símbolo de tradição, poder e continuidade no Reino Unido e no mundo. Durante séculos, representaram estabilidade e autoridade, com cada monarca seguindo os passos do anterior. Mas o que acontece quando os próprios alicerces dessa instituição começam a rachar? O que ocorre quando segredos escondidos por décadas vêm à tona, ameaçando destruir tudo o que a família real representa? Essa é a realidade perturbadora que agora enfrenta o rei Charles, atual chefe da monarquia britânica. Para quem acompanha a família real há anos, pode ser chocante que o escândalo mais recente não seja causado por uma nova disputa familiar, mas sim por um documentário, uma produção da Netflix que revelou verdades há muito escondidas. Produzido por Charles Spencer, irmão da princesa Diana, o documentário criou um dos momentos mais dramáticos e potencialmente devastadores da história recente da monarquia. Mas o que exatamente esse documentário revela? E por que o rei Charles está agora sob intenso escrutínio, enfrentando talvez o maior desafio do seu reinado? Tudo começou quando Charles Spencer tomou uma decisão surpreendente: divulgar uma peça profundamente pessoal e perturbadora da história familiar. Uma mensagem de voz deixada por Diana poucos dias antes de sua trágica morte. Essa gravação, ouvida agora por todo o mundo, contém as palavras sombrias de Diana. Eles vão me pegar, Charles. Por favor, proteja meus meninos. Palavras simples, mas carregadas de significado, que reacenderam questões antigas sobre o envolvimento da realeza na sua morte e colocaram o rei Charles no centro de uma tempestade que não pode ser ignorada. Com a exibição do documentário, o mundo foi forçado a encarar uma verdade desconfortável. Diana temia por sua vida e pediu ajuda ao irmão. Durante décadas, rumores cercaram os eventos que levaram à sua morte em 1997. Mas até agora, a família real permaneceu intocável. A morte foi oficialmente considerada um acidente, mas o tom assustador da última gravação levantou sérias dúvidas. Charles Spencer trouxe essas dúvidas de volta à luz, forçando o público a reconsiderar a narrativa oficial. O impacto não pode ser subestimado. A mensagem de voz não é apenas pessoal. É uma lembrança crua do mistério não resolvido em torno da sua morte. A comoção tomou conta das redes sociais, com exigências por respostas e justiça. Não se trata apenas de um conflito familiar, mas da credibilidade da própria monarquia. E a pergunta é clara: o rei Charles conseguirá sobreviver a essa tempestade? Ou a monarquia será mudada para sempre pelas revelações que estão vindo à tona? A resposta não está apenas na conexão pessoal que Spencer tem com sua irmã, a princesa Diana, mas na narrativa maior de responsabilidade da monarquia.
Spencer tem sido um crítico declarado da família real, e sua decisão de divulgar esta mensagem de voz pode ser vista como um desafio direto à instituição que ele acredita ter contribuído para a queda de Diana. Ao divulgar essa gravação, Spencer não apenas presta homenagem à memória de sua irmã, ele também acusa a família real de cumplicidade na sua morte, uma alegação que pode ter profundas implicações para o reinado do rei Charles. A divulgação da mensagem de voz é apenas o começo. À medida que o documentário continua ganhando força, aumenta a pressão sobre o rei Charles para responder. Mas o que ele pode dizer? Como ele pode se defender de acusações que sugerem que sua família pode ter estado envolvida na trágica morte de Diana? O estrago já está feito e é quase impossível voltar atrás. A demanda por justiça do público nunca foi tão alta e agora a família real precisa decidir como enfrentar esta crise. Nos dias que se seguiram ao lançamento do documentário, a imprensa britânica foi tomada por especulações. O que fará o rei Charles? Como a família real abordará essas acusações? Alguns acreditam que a monarquia pode resistir a essa tempestade, como já fez com outros escândalos. Mas este é diferente. Não se trata apenas de um conflito entre parentes. Trata-se da confiança do público na própria monarquia. A mensagem de voz de Diana despertou um profundo sentimento de traição, e muitos se perguntam se a família real ainda merece manter sua posição de poder e influência na sociedade moderna. Nas próximas semanas, é provável que vejamos uma verdadeira batalha pela sobrevivência da monarquia diante de nossos olhos. O rei Charles, antes visto como a mão firme da instituição, agora se vê no centro de um escândalo que ameaça desfazer tudo o que ele construiu. A pergunta que permanece é: ele conseguirá enfrentar essa tempestade e sair ileso? Ou a monarquia será para sempre alterada pelas revelações contidas nesse comovente recado de voz? Quando Charles Spencer, o irmão mais novo da falecida princesa Diana, decidiu produzir um documentário para a Netflix, poucos poderiam prever a tempestade que isso desencadearia. Conhecido por suas críticas constantes à família real, Spencer já havia se consolidado como defensor do legado da irmã. Mas esse projeto levou sua figura pública a um novo patamar. Não era apenas mais um documentário sobre a vida de Diana. Era uma análise dura e reveladora dos segredos enterrados dentro da família real há décadas. Uma revelação que pode mudar para sempre a forma como o mundo vê a monarquia. O documentário de Spencer, intitulado A História Não Contada, Os Segredos Mais Sombrios da Família Real, foi lançado discretamente até que as reações começaram a se espalhar. O que Spencer fez foi revolucionário. Ele contou a história de sua irmã não pelo prisma do casamento fracassado com o príncipe Charles, mas através do possível papel da monarquia em sua ruína. O centro do documentário é uma revelação chocante. Uma mensagem de voz deixada por Diana dias antes de morrer. Durante anos, essa gravação foi mantida em segredo por um pequeno círculo próximo. Mas Spencer decidiu compartilhá-la com o mundo. Ele entendeu o poder potencial das últimas palavras da irmã. A voz de Diana, crua e repleta de medo, ressoaria nos corações de milhões e mudaria a narrativa sobre sua morte para sempre. No documentário, Spencer toca a mensagem. A voz de Diana tremia, mas era clara. "Eles vão me pegar, Charles", ela diz, com um tom cheio de medo e resignação. "Por favor, proteja meus filhos." Um momento assombroso que atravessa a imagem pública cuidadosamente construída da realeza. Diana, dias antes de sua morte, acreditava que estava sendo caçada. Ela acreditava que aqueles ao seu redor queriam silenciá-la. E mais trágico ainda, ela temia pela segurança de seus filhos, William e Harry. A vulnerabilidade crua na voz de Diana levanta a perturbadora questão. Será que sua morte realmente foi um acidente? As redes sociais explodiram. A monarquia teve participação? Seria paranoia?
Ou havia forças mais obscuras em jogo? Muitos voltaram seus olhos para o rei Charles, então marido de Diana, que falhou em protegê-la da vida dentro da realeza. Estaria agora a verdade finalmente vindo à tona? Spencer sabia que divulgar a mensagem era arriscado. Poderia afastar membros da realeza e prejudicar o legado do agora rei. Mas ele deixou claro em entrevistas que seu objetivo principal não era destruir a monarquia. Na verdade, o objetivo de Spencer não era destruir a monarquia, mas sim lançar luz sobre a verdade por trás da morte de sua irmã e expor as camadas de segredo que protegeram a família real do escrutínio público durante tanto tempo. Ele sentia uma profunda responsabilidade para com a memória de Diana e acreditava que o público tinha o direito de saber o que realmente aconteceu nos dias que antecederam sua morte. O documentário também mergulha em outros aspectos da vida de Diana, explorando suas lutas com a família real, com a mídia e com seus próprios demônios internos. Ele pinta o retrato de uma mulher que, apesar de sua beleza, graça e carisma, era profundamente vulnerável e frequentemente isolada. Também revela o enorme impacto psicológico que o casamento com o príncipe Charles teve sobre ela e as cicatrizes emocionais que carregou por anos. Através de entrevistas com amigos íntimos, membros da família e pessoas de dentro da realeza, Spencer constrói uma narrativa poderosa de uma mulher que lutava não apenas pela própria felicidade, mas pelo futuro de seus filhos. Um dos elementos mais comoventes do documentário é o foco na relação de Diana com seus dois filhos, os príncipes William e Harry. No recado de voz, o pedido de Diana a Spencer é claro. Ela queria que ele protegesse seus meninos. Não se tratava apenas de uma mãe preocupada. Era uma mãe que, nos momentos finais, sabia que talvez não sobreviveria às forças que estavam contra ela. Essa cena adiciona mais uma camada de tragédia a uma história já dolorosa. Se sua morte foi realmente orquestrada por aqueles no poder, teve um efeito devastador sobre seus filhos, que ficaram para trás num mundo que lhes tirou a mãe cedo demais. O documentário também levanta questões incômodas sobre o papel da monarquia britânica na vida de Diana. Spencer não hesita em apontar o dedo para a instituição que, segundo ele, contribuiu para sua infelicidade. Ao longo do filme, ele destaca momentos em que Diana foi tratada como uma peça no jogo real, quando sua voz foi ignorada e sua dor foi descartada em nome da imagem da monarquia. Ele acusa diretamente a família real de ter explorado Diana, deixando-a sozinha em um mundo que a abandonou. Para o rei Charles, o lançamento do documentário não poderia ter vindo em pior momento. Já envolvido em polêmicas por causa de seu relacionamento com Camila, seu legado tem sido constantemente questionado. O documentário de Spencer só piorou a situação, chamando atenção para o papel que ele teve na vida e morte de Diana. A revelação do recado de voz, em especial, virou a opinião pública contra ele. Muitos espectadores agora se perguntam se a monarquia é realmente tão inocente quanto afirma. Apesar da controvérsia, o documentário foi um enorme sucesso. Foi assistido por milhões ao redor do mundo, gerando debates, discussões e até protestos. Spencer foi elogiado por sua coragem ao divulgar a gravação e por seu compromisso inabalável em contar a história de sua irmã como deveria ter sido contada há muito tempo. Para a família real, porém, o documentário representa um divisor de águas. O momento em que os segredos da monarquia já não podem mais ser escondidos atrás dos muros do palácio. Com o mundo observando de perto, todos esperam para ver como o rei Charles irá reagir. Ele negará as acusações e seguirá como se nada tivesse acontecido? Ou finalmente irá responder às crescentes exigências por responsabilidade e transparência? A monarquia, protegida por tanto tempo do olhar público, agora enfrenta um acerto de contas. E o desfecho desse documentário pode muito bem determinar o futuro da instituição.
O recado de voz deixado por Diana nos seus últimos dias era um dos segredos mais bem guardados da realeza. Uma peça de história que quase ninguém conhecia, até que Charles Spencer decidiu compartilhá-la com o mundo no seu documentário da Netflix. Com essa revelação, a monarquia se viu diante de uma nova realidade que passou décadas tentando evitar. A verdade perturbadora dos medos de Diana, sua angústia e seu último clamor. A voz de Diana, frágil e trêmula, ecoa pelos alto-falantes do documentário de Spencer, carregando um peso emocional impossível de ignorar. A mensagem, gravada dias antes de sua trágica morte, em 1997, carrega um aviso sombrio. Eles vão me pegar, Charles. Por favor, proteja meus filhos. Em poucos segundos, somos lançados à dolorosa realidade de uma mulher que sofreu anos de tormento público e privado. Mas esse recado não é apenas uma despedida, é uma janela para a alma de Diana, revelando uma mulher apavorada, mas determinada a proteger o legado de seus filhos. O momento em que a gravação é reproduzida provoca um choque imediato. Diana sempre foi uma figura de fascínio público, mas por trás da imagem encantadora havia uma mulher em constante sofrimento. Uma mulher presa numa gaiola dourada. E agora, com o documentário de Spencer, o mundo é confrontado com a dolorosa realidade de que os medos de Diana não eram infundados. É nessa mensagem de voz, crua e sem filtros, que o legado da princesa Diana ganha uma nova direção. A gravação, marcada por uma desesperança silenciosa, sugere que Diana acreditava estar em perigo iminente. Ela havia passado anos em um relacionamento turbulento com a família real. Mas essa mensagem dá a entender que o perigo não vinha apenas da imprensa ou da pressão pública. Vinha de dentro da própria instituição. Eles vão me pegar, disse Diana, com a voz carregada de medo e resignação. De quem exatamente Diana estava falando? Da família real? Da imprensa britânica? Ou de ambos? Essa pergunta se tornou o centro de muitos debates desde a estreia do documentário. Alguns questionam se Diana estava sendo paranoica ou se sabia que algo muito mais obscuro estava acontecendo. Afinal, a família real sempre foi símbolo de poder e a ideia de que a morte de Diana pode não ter sido um acidente sempre esteve no imaginário público. Mas esta mensagem de voz oferece uma nova dimensão. Mostra que Diana acreditava que corria perigo real, até o fim. Por anos, a narrativa oficial sustentou que sua morte foi um acidente trágico, causado por um acidente de carro em alta velocidade em Paris. O motorista, Henri Paul, foi considerado responsável por estar sob efeito de álcool. Na época, Diana estava em um relacionamento com Dodi Fayed, mas sempre pairaram dúvidas sobre essa versão dos fatos. Por que uma mulher tão amada pelo povo foi tirada do mundo tão cedo? Qual foi o papel, se é que houve algum, da família real em sua morte? Ao longo dos anos, surgiram várias teorias. Algumas dizem que sua morte foi planejada, que a monarquia, ameaçada por sua popularidade crescente e sua capacidade de expor os defeitos da instituição, teve um papel direto em seu desaparecimento. Outros culpam a imprensa, que a perseguiu implacavelmente. Em todas essas teorias, o ponto comum é claro. Diana era uma mulher cercada por perigos, presa em uma teia criada por forças que queriam silenciá-la. O recado de voz complica ainda mais essa narrativa. Nos seus últimos momentos, Diana parecia convencida de que estava sendo caçada por algo que não podia controlar. Lutou por autonomia dentro da monarquia e, em 1997, estava afastada de muitos membros da família real. Mas o tom do recado sugere algo mais sombrio, que sua morte não foi apenas o desfecho de uma vida conturbada, mas resultado de uma ameaça real. Quando Spencer reproduz a gravação no documentário, o impacto é profundo. A vulnerabilidade na voz de Diana é quase insuportável.
Ela não é mais a princesa de Gales, símbolo de glamour e carisma. É uma mãe com medo, tentando proteger seus filhos de um destino que teme que também os alcance. Esse momento mudou a forma como o mundo vê a história de Diana. Ela não é mais apenas uma mulher presa num casamento infeliz. É uma figura que, nos seus dias finais, tinha plena consciência dos riscos à sua volta. E agora, com o documentário de Spencer, essas realidades são trazidas de volta à luz. A gravação resgata o foco no legado de Diana. Durante décadas, a monarquia cultivou uma imagem de estabilidade e intocabilidade. Mas Diana sempre foi uma ameaça a essa imagem, com sua franqueza e sua coragem de dizer a verdade. E agora, com a decisão de seu irmão de revelar o recado de voz, essa fachada começa a ruir. A verdade que Diana tentou expor, as forças que acreditava estar conspirando contra ela, volta ao centro das atenções. O documentário mostra que essa gravação não é apenas um desabafo pessoal, mas um lembrete doloroso de que os segredos em torno de sua morte continuam sem resposta. O recado de voz lançou uma sombra sobre a família real, uma sombra que não se dissipará facilmente. A decisão de Spencer de revelar a mensagem alterou sem dúvida a narrativa em torno da morte de Diana. A revelação reabriu feridas antigas e reacendeu questões de longa data sobre o papel da família real na vida de Diana e em sua trágica morte. Também forçou o rei Charles e o restante da monarquia a encarar a dolorosa verdade de que Diana, em seus momentos finais, temia por sua vida. Se esse medo era ou não justificado, ainda é um mistério. Mas uma coisa é certa. A mensagem de voz acrescentou uma nova camada à complexa história da família real, uma que talvez nunca seja totalmente compreendida. O poder da mensagem final de Diana é indiscutível. Trata-se de um fragmento de história impossível de ignorar, que continua a ecoar pelos corredores do Palácio de Buckingham e nos corações de milhões ao redor do mundo. Para Spencer, compartilhar a mensagem foi um ato de resistência, uma forma de garantir que a voz da irmã não fosse silenciada. Mas para a monarquia, pode ter sido um erro. Um erro com consequências potencialmente devastadoras para o rei Charles e o futuro da monarquia britânica. Quando o documentário de Charles Spencer foi ao ar e o mundo ouviu a mensagem final de Diana, uma onda de indignação pública tomou conta do planeta. O impacto emocional de ouvir a voz de Diana, tremendo de medo e suplicando proteção para seus filhos, foi imediato. Para milhões que ainda choram a perda da amada princesa de Gales, a gravação se tornou um grito de justiça, revelando os segredos mais obscuros da realeza e inflamando suspeitas que vinham sendo alimentadas há décadas. A reação nas redes sociais foi explosiva. A história viralizou rapidamente com hashtags como Na Justiça para Diana e IPA Encobrimento Real, dominando os trending topics ao redor do mundo. A força da era digital, combinada ao peso emocional da mensagem, permitiu que o público se mobilizasse como nunca antes. As pessoas ficaram indignadas não apenas com o conteúdo, mas com as implicações. Diana estava tentando alertar sobre algo maior? A família real sabia mais do que dizia? Teriam mesmo tentado silenciar uma mulher determinada a expor a verdade? A indignação não ficou restrita a críticos ou ativistas. Espalhou-se como fogo em palha seca, alcançando pessoas de todas as classes. Por anos, o público ouviu a versão oficial, a de que a morte de Diana havia sido um trágico acidente. Mas a gravação revelou uma perspectiva completamente nova. Diana, nos seus últimos momentos, acreditava estar cercada por forças sombrias, muito além do assédio da mídia. Ela temia por sua vida e implorava ao irmão para proteger seus filhos. O recado destruiu a imagem cuidadosamente moldada da monarquia como uma instituição imperturbável. E, ao fazer isso, reacendeu exigências por transparência e responsabilidade. Com o documentário repercutindo fortemente,
mais pessoas passaram a exigir respostas. Por que os temores de Diana foram ignorados? Por que a família real nunca abordou as suspeitas em torno da morte dela? Teria havido um encobrimento mantido em segredo por mais de 20 anos? O documentário abriu feridas e o povo não estava mais disposto a aceitar o silêncio. As cobranças por justiça vieram com força. As pessoas passaram a questionar não apenas o papel da realeza na vida de Diana, mas na sua morte. A produção revelou uma instituição blindada por privilégios e desconectada da realidade. Mas agora, graças à coragem de Spencer, as muralhas começaram a ruir. E talvez o mais importante, a divulgação da gravação reacendeu o debate sobre a existência da monarquia em si. Por anos, os britânicos sustentaram uma certa reverência pela família real, vendo-a como símbolo de tradição e continuidade. Mas nos últimos tempos, essa imagem tem se desgastado, com escândalos frequentes abalando a instituição. A realeza parece cada vez mais distante da vida real das pessoas. Agora, com o impacto do recado de Diana, muitos se perguntam: ainda faz sentido manter a monarquia? O papel da mídia foi fundamental. Desde tabloides até grandes redes de TV, todos se voltaram para o documentário. Muitos trataram o áudio como uma bomba jornalística. Pela primeira vez em muitos anos, a monarquia estava sendo examinada não apenas pelos jornais, mas pelo próprio povo que sempre sustentou sua legitimidade. O impacto do documentário foi inegável. Gerou uma onda de cobertura que forçou a família real a se posicionar. A pressão continua aumentando, e a sede por respostas também. Petições exigindo uma investigação independente sobre a morte de Diana rapidamente ganharam força, com milhões de assinaturas em apoio. De muitas formas, o documentário tornou-se um catalisador de um movimento maior, um que busca revelar a verdade sobre a monarquia e exigir que a família real seja responsabilizada por seus atos, passados e presentes. A reação do público não foi apenas ao documentário, mas a um problema mais profundo: o contínuo sigilo e a falta de prestação de contas da monarquia britânica. No centro dessa indignação está o desejo por justiça, não apenas para Diana, mas para milhões de pessoas impactadas pelas ações da realeza ao longo dos anos. A morte de Diana nunca foi totalmente explicada. E para muitos, a mensagem de voz serve como um lembrete doloroso de todas as perguntas sem resposta que assombram seu legado. A ideia de que a família real poderia ter desempenhado um papel em sua morte, ou ao menos ter falhado em protegê-la, é simplesmente insuportável para muitos. Por décadas, o público foi levado a acreditar que a trágica morte de Diana foi um acidente. Mas agora, com a divulgação do áudio, essa narrativa está sendo questionada. A monarquia, antes vista como uma instituição invencível, enfrenta agora uma crise sem precedentes. Os pedidos por responsabilidade só crescem, e com eles, a pressão sobre o rei Charles e toda a família real aumenta. A monarquia continuará se escondendo atrás das tradições centenárias? Ou será forçada a confrontar as verdades desconfortáveis reveladas pelo documentário? O impacto emocional da mensagem de voz é imensurável. Foi um grito de socorro, um apelo não apenas por sua própria segurança, mas pela segurança de seus filhos. Em poucos segundos, o público teve um vislumbre do coração de uma mulher profundamente incompreendida. Sua dor, até então escondida por trás de uma imagem pública impecável, foi revelada em sua forma mais crua. Essa vulnerabilidade tocou o público profundamente. Não foi apenas empatia, foi um clamor por ação, um chamado para que a monarquia pare de se esconder atrás de sua posição de poder e encare o dano que causou. A raiva popular não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro. As pessoas queriam respostas, e queriam agora. Pela primeira vez em décadas, a monarquia se viu na defensiva. A pergunta que paira no ar: o rei Charles e a monarquia sobreviverão a essa tempestade?
Ainda não há resposta. Mas uma coisa é certa: o áudio de Diana mudou tudo. A verdade, antes enterrada, agora está exposta. E o povo não está mais disposto a se calar. A família real sempre projetou um ar de invencibilidade. Seus membros raramente enfrentam o mesmo nível de escrutínio ou consequências legais que o cidadão comum. Mas com o documentário de Charles Spencer e a chocante mensagem de Diana, o rei Charles está agora no centro do furacão, enfrentando perguntas, acusações e possíveis implicações legais que ameaçam os alicerces da monarquia. Pela primeira vez em muito tempo, o público não está aceitando a narrativa real sem questionamentos. Ele exige respostas e exige que o rei Charles enfrente as consequências. O foco do documentário no recado final de Diana reacendeu velhas suspeitas. E agora, com nova força, surgem questões sérias sobre o papel do rei Charles, não só na vida de Diana, mas potencialmente em sua morte. As implicações legais são profundas. A monarquia sempre foi imune a investigações desse tipo. Mas a pressão pública crescente está tornando isso insustentável. Poderia o rei Charles enfrentar problemas legais reais? E se a imunidade da monarquia for posta em xeque, o que isso significaria para seu futuro? O primeiro grande passo já começou. Uma investigação sobre a morte de Diana está em andamento. Durante anos, rumores persistentes e teorias da conspiração sugerem que a morte de Diana não foi o resultado de um trágico acidente de carro, como afirmado oficialmente, mas sim um ato deliberado, orquestrado por aqueles que tinham interesse em silenciá-la. Com o lançamento do documentário de Spencer, a possibilidade de uma nova investigação voltou com força ao centro do debate público. A gravação de voz, com sua mensagem inconfundível de medo e desespero, tornou-se uma peça de evidência crucial que já não pode ser ignorada. O que complica ainda mais a situação para o rei Charles é que, na época da morte de Diana, ele era um dos membros mais proeminentes da família real. Como pai dos filhos de Diana e figura central da monarquia, ele se tornou, direta ou indiretamente, um dos principais beneficiários de sua ausência. Isso levanta a possibilidade de que ele seja convocado a prestar depoimento ou responder sobre o que realmente aconteceu com sua ex-esposa. As implicações legais são vastas e o risco à reputação do rei Charles e ao seu futuro como soberano é real. Mas os desafios jurídicos não param por aí. As acusações contra a monarquia vão além da morte de Diana. O documentário de Spencer abriu espaço para uma discussão mais ampla sobre o papel da família real na vida de seus próprios membros. O público agora questiona como Diana foi tratada durante seu casamento com Charles, ignorada, silenciada e até vilipendiada. Para muitos, o documentário revela uma instituição que, por décadas, tem sido indiferente ao bem-estar emocional dos seus integrantes, mais preocupada com a imagem pública do que com os seres humanos que a compõem. Nesse contexto, a possibilidade de um processo judicial contra a monarquia nunca pareceu tão próxima. Se o clamor por justiça continuar, ações legais poderão questionar diretamente a imunidade histórica da família real, abrindo espaço para um conflito jurídico que pode mudar para sempre a forma como a monarquia opera. Para o rei Charles, seria um verdadeiro pesadelo. Um cenário onde não só seu legado pessoal está ameaçado, mas também a instituição que definiu sua família por gerações. Além da morte de Diana, há uma crescente preocupação com a maneira como a monarquia tem lidado com outros escândalos. Charles, agora como rei, enfrenta o escrutínio contínuo sobre sua relação com Camila, hoje rainha consorte, e o papel central que essa relação teve no colapso de seu casamento com Diana. A opinião pública nunca perdoou totalmente Charles por sua traição, e agora, em meio a novas acusações e possíveis investigações, sua conduta volta a ser analisada com lupa. Ao mesmo tempo, a falta de transparência histórica da monarquia está sendo exposta.
por anos, a instituição foi protegida por assessores e pela imprensa britânica que trabalharam para preservar sua imagem e ocultar seus segredos. Mas com a luz lançada pelo documentário, muitos estão exigindo uma reformulação completa da maneira como a monarquia opera. Defendem que ela não deve mais estar acima da lei e precisa prestar contas como qualquer outra instituição. Essa transformação pode significar uma mudança profunda na percepção pública, tanto no Reino Unido quanto no mundo. Se ações legais forem mesmo instauradas, isso pode redefinir completamente o papel da família real na sociedade moderna. Conforme o escândalo do documentário de Spencer continua a se desenrolar, fica evidente que o rei Charles enfrenta um futuro incerto. As implicações jurídicas da gravação de voz de Diana e o novo foco sobre sua morte podem ter consequências devastadoras, talvez levando a um reexame total do papel da monarquia. Será que Charles conseguirá resistir à tempestade? Ou será este o escândalo que finalmente derrubará a monarquia britânica? Quando a notícia sobre o documentário de Spencer se espalhou e o mundo ouviu o perturbador recado final de Diana, a família real mergulhou numa crise sem precedentes. A monarquia, vista por séculos como bastião de tradição e estabilidade, foi exposta como nunca antes. A gravação em que Diana expressa seu medo e faz um apelo desesperado por proteção teve o poder de abalar os alicerces da realeza, colocando em dúvida não apenas a legitimidade do rei, mas a própria sobrevivência da monarquia. A reação do público foi rápida e intensa. Milhões de pessoas começaram a questionar o papel da família real na trágica morte da princesa Diana. O áudio divulgado reabriu feridas antigas e reacendeu suspeitas que há muito tempo pairavam sobre a monarquia. Para o rei Charles e seus familiares, os riscos nunca foram tão altos. A primeira resposta da família real foi o silêncio. Tradicionalmente, os membros da realeza evitam se pronunciar sobre questões familiares ou controvérsias públicas. Mas, neste caso, o silêncio não era uma opção. Com o clamor popular aumentando e os meios de comunicação alimentando o debate em torno do documentário e da mensagem de voz, ficou claro que a monarquia não poderia se manter passiva. A reação inicial do palácio foi de desviar o foco. Os assessores reais divulgaram comunicados cuidadosamente escritos, expressando pesar pela dor do público, mas afirmando que a família não se envolveria em polêmicas. A mensagem era clara: não reconheceriam as acusações. A monarquia tentou manter a compostura e evitar confronto direto com as revelações do documentário. Mas o público não se satisfez. O silêncio do palácio só aumentou a revolta. Com o passar dos dias, a pressão sobre o rei Charles cresceu exponencialmente. Jornais, redes sociais e figuras públicas começaram a exigir respostas. O áudio de Diana tocou uma ferida profunda, e as pessoas queriam explicações. Nos bastidores, iniciou-se uma operação de gerenciamento de crise. Especialistas em comunicação foram convocados para montar uma resposta oficial. O objetivo era claro: conter o dano, desviar os olhos das acusações mais sérias e restaurar a imagem da monarquia. Mas isso era mais fácil dizer do que fazer. A crise aumentava e os métodos tradicionais, silêncio e comunicados genéricos, já não funcionavam. Diante disso, Charles decidiu fazer uma rara declaração pública. O palácio anunciou que o rei faria uma aparição para falar diretamente ao povo. Em seu discurso, expressou tristeza pela perda de Diana e reafirmou seu respeito por sua memória. Também declarou seu amor pelos filhos William e Harry e pediu respeito à privacidade deles. Apesar de emocionalmente sincero, o pronunciamento foi criticado por não abordar as questões centrais. A dúvida pairava: por que Diana sentiu tanto medo? Por que a família real nunca enfrentou as perguntas que assombram sua morte? À medida que a crise se intensificava, aumentavam os apelos por transparência.
Políticos, artistas e personalidades começaram a apoiar o clamor popular. O áudio de Diana tocou pessoas no mundo todo e ficou claro que o silêncio e a evasão já não eram soluções. Na tentativa de conter a indignação, o palácio anunciou uma revisão interna sobre as circunstâncias da morte de Diana. Alegaram que o objetivo era homenagear sua memória e esclarecer as dúvidas remanescentes. No entanto, muitos viram isso como uma jogada estratégica, uma manobra superficial para apaziguar o público sem enfrentar os fatos. A estratégia evoluiu. A monarquia entendeu que não bastava esperar a tempestade passar. Era necessário reconquistar a confiança do povo. Nos bastidores, tentaram reparar a relação com a imprensa. Apesar do histórico tenso, o momento exigia colaboração. O rei Charles, crítico da mídia por anos, teve que ceder. Com o passar dos meses, a repercussão do documentário persistia. As declarações de Charles se tornaram mais frequentes, mas a pressão não diminuía. Cada gesto, cada fala, cada aparição da família real era escrutinada. A crise se tornara o maior teste do seu reinado. A forma como a monarquia lidará com essa tempestade, se com honestidade e responsabilidade, ou com mais silêncio e encobrimento, definirá não apenas o futuro da instituição, mas o próprio legado do rei Charles. A forma como o rei Charles lidasse com essa crise determinaria se a monarquia conseguiria sobreviver em uma era em que os segredos são cada vez mais difíceis de guardar e a opinião pública mais difícil de manipular. Esta crise não era apenas uma prova da liderança do rei, era um teste de sobrevivência para a própria monarquia. À medida que as repercussões do documentário continuavam a se desenrolar, uma coisa ficou clara: os dias em que a família real operava sob um manto de sigilo haviam acabado. A exigência popular por transparência, alimentada pela força emocional da mensagem de voz de Diana, mudou para sempre o cenário da vida real. Se a monarquia conseguiria se adaptar a essa nova realidade, e se Charles conseguiria navegar nessa tormenta, ainda era incerto. Mas pela primeira vez em décadas, a monarquia foi obrigada a enfrentar seu passado de maneira inescapável. Na era das redes sociais, do streaming e das notícias 24 horas, o poder da mídia tornou-se inegável. O que antes era domínio de jornais, rádios e televisão, agora pertence também à internet, onde as informações se espalham em segundos. Nesse novo contexto de comunicação instantânea, um único conteúdo pode desencadear conversas globais, transformar a opinião pública e mudar o rumo de eventos históricos. Acostumada a operar dentro de um ambiente mediático controlado, a família real agora enfrenta um novo tipo de poder, o da Netflix e sua audiência global. O documentário de Charles Spencer, lançado pela plataforma, deixou claro desde o início que teria um impacto gigantesco na opinião pública. A Netflix, com seus milhões de assinantes e presença em quase todos os países, não é apenas um serviço de entretenimento, é uma força narrativa com o poder de influenciar cultura, moldar histórias e colocar temas esquecidos em destaque. The Untold Story. Os segredos mais obscuros da família real não foi só mais um documentário sobre Diana. Foi uma denúncia contundente sobre sua vida, sua morte e o papel da monarquia nessa tragédia. A escolha de lançar o conteúdo na Netflix foi estratégica. Era a única maneira de alcançar uma audiência que ia muito além do público britânico. A Netflix não apenas fornece uma plataforma, ela molda como histórias são contadas e percebidas. Com produções de alto nível e apelo emocional, a plataforma tem se tornado a principal fonte de informação e reflexão para muitos. O documentário de Spencer tornou-se parte dessa conversa cultural global, desafiando o que o mundo achava que sabia sobre a morte de Diana. Muitos dos documentários mais impactantes da plataforma adotam um tom investigativo e crítico, substituindo a mídia tradicional como principal fonte de conteúdo profundo sobre figuras públicas.
o alcance, a acessibilidade e a neutralidade aparente da Netflix conferem-lhe um nível de influência sem precedentes. O lançamento de The Untold Story marca uma mudança no equilíbrio de poder entre a monarquia e os meios de comunicação. Durante décadas, a família real pôde controlar sua imagem por meio de relações estreitas com a imprensa britânica. Mas o surgimento de plataformas digitais descentralizadas como a Netflix tornou impossível esse mesmo controle. Agora, a realeza precisa se adaptar. Precisa aceitar que não pode mais esconder-se do escrutínio. O papel da mídia em moldar a opinião pública nunca foi tão evidente. O documentário de Spencer foi além de contar a história de Diana. Reacendeu escândalos antigos, lançou novas dúvidas e obrigou o mundo a questionar a versão oficial da história. Seu sucesso na Netflix garantiu que seu impacto se estendesse além dos entusiastas da monarquia. Tornou-se um marco cultural, provocando milhões de pessoas a reavaliar o papel e a relevância da monarquia britânica. Ainda assim, a influência da Netflix também é alvo de críticas. Muitos alertam sobre o risco de sensacionalismo e viés editorial. A linha entre informação e entretenimento está cada vez mais tênue, e críticos sugerem que documentários como o de Spencer podem priorizar impacto emocional em detrimento da verdade. Mas para a monarquia, o alerta foi claro. O tempo do controle absoluto da narrativa acabou. O mundo está assistindo, e não vai se calar. Mas agora, com o crescimento de plataformas de streaming como a Netflix, a capacidade da família real de moldar a percepção pública foi drasticamente reduzida. Em muitos aspectos, o documentário representa um novo capítulo na relação entre a monarquia e a mídia. A realeza, que antes contava com a imprensa tradicional para manter sua imagem intacta, agora precisa lidar com um mundo em que serviços de streaming, redes sociais e plataformas digitais detêm o poder de definir narrativas. O documentário é um lembrete claro de que a família real já não controla sua própria história. Ao mesmo tempo, ele reflete uma tendência maior. A maneira como consumimos informação mudou. Antigamente, havia uma separação clara entre notícia e entretenimento. Hoje, essa linha se tornou quase invisível. Documentários, podcasts e plataformas digitais são agora fontes primárias de informação e influência sobre figuras públicas. Essa mudança transformou completamente a maneira como as histórias são contadas e recebidas. O documentário de Spencer, com suas revelações chocantes e forte apelo emocional, é o exemplo perfeito de como a era digital mudou nossa relação com figuras públicas e instituições. Conforme o documentário continua repercutindo, fica claro que a Netflix é mais que uma plataforma de conteúdo. É uma força global que está redesenhando como histórias são produzidas, distribuídas e consumidas. A família real, antes símbolo de estabilidade e tradição, agora está sob um escrutínio que nunca enfrentou antes. A imagem cuidadosamente cultivada da monarquia está sendo desafiada pelos próprios veículos que ela um dia controlou. O poder das plataformas como a Netflix é inegável, e com ele chega uma nova era de vigilância pública, uma da qual a realeza talvez não consiga escapar. No fim, o documentário de Spencer é mais do que uma denúncia. É um reflexo da nova era da mídia, um alerta sobre o poder que plataformas digitais têm hoje de moldar a narrativa pública. Para a monarquia, este novo cenário representa um desafio e uma oportunidade. Como reagirão à crescente pressão por transparência? A resposta a essa pergunta determinará o futuro da realeza num mundo onde a verdade é mais acessível e mais poderosa do que nunca. A princesa Diana, muitas vezes chamada de a princesa do povo, deixou um legado que continua a tocar milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua trágica morte, em 1997, aos 36 anos, chocou o planeta. Desde então, a monarquia tem vivido à sombra de sua memória. Sua vida, repleta de glamour e sofrimento pessoal,
marcou uma época e influenciou profundamente a maneira como o público enxerga a família real. Desde seu noivado com o príncipe Charles, Diana foi lançada ao centro dos holofotes globais. O que começou como um conto de fadas, rapidamente se tornou um dos casamentos mais vigiados da história moderna. Jovem, bela e carismática, conquistou o mundo. Mas por trás das imagens cuidadosamente compostas, o casamento era problemático. A separação, somada à guerra constante com a mídia, ajudou a moldar um legado marcado tanto pela admiração quanto pela controvérsia. Sua sinceridade sobre temas como saúde mental e a pressão do protocolo real representou uma ruptura com o comportamento tradicional da monarquia. Diana não era só um ícone, era uma mulher real, humana e vulnerável. Essa honestidade fez com que se tornasse mais do que uma princesa. Ela se tornou símbolo de empatia, compaixão e coragem. Ainda assim, seu legado teve nuances difíceis. A separação de Charles e o conflito com a realeza atraíram atenção constante. O público acompanhava cada passo, suas ações filantrópicas, suas batalhas privadas, suas lágrimas em público. Diana representava o mundo moderno, enquanto a monarquia permanecia presa ao passado. Essa dicotomia aprofundou a divisão entre ela e a instituição. Sua morte só aumentou o abismo. A versão oficial, um acidente de carro em Paris, sempre foi envolta em mistério. Agora, com o documentário de Spencer revelando um áudio em que Diana expressa medo por sua vida, as teorias voltaram com força. Para muitos, sua morte continua sendo uma ferida aberta. A monarquia nunca conseguiu, ou quis, resolver todas as perguntas. E enquanto seu legado estiver entrelaçado com esse final trágico, a sombra de Diana continuará moldando o presente e o futuro da realeza. Apesar das controvérsias, sua influência permanece. Desde sua morte, sua presença é sentida, especialmente por seus filhos, William e Harry, cujas vidas foram profundamente moldadas pelos valores da mãe. O compromisso de Diana com causas humanitárias, especialmente sua luta para conscientizar sobre o HIV/AIDS e o apoio às vítimas de minas terrestres, continua refletido no trabalho que William e Harry desenvolvem hoje. O envolvimento da família real com ações beneficentes se tornou uma de suas marcas mais reconhecíveis, e isso se deve, em grande parte, ao trabalho pioneiro de Diana nessa área. Para o príncipe William, o legado de Diana é algo profundamente pessoal. Como filho mais velho, ele já falou diversas vezes sobre o impacto que sua mãe teve em sua vida e sobre as lições que aprendeu com ela. A habilidade de Diana para se conectar com as pessoas, derrubar barreiras e desafiar tradições deixou uma marca duradoura. William revelou que o exemplo da mãe influenciou sua forma de atuar na vida pública, especialmente em seu compromisso com causas sociais e seu desejo de liderar com empatia. Seu trabalho com saúde mental é um reflexo direto da influência de Diana. Ao falar abertamente sobre seus próprios problemas emocionais, Diana ajudou a diminuir o estigma em torno da saúde mental, uma causa que William abraçou com seu projeto Heads Together. O príncipe Harry também foi profundamente afetado pelo legado de sua mãe. A relação entre eles foi marcada por amor, perda e pela dor da ausência precoce. Esse vazio moldou sua personalidade e trajetória pública. Em muitos sentidos, os desafios pessoais de Harry e sua busca por propósito foram guiados pela perda de Diana. Nos últimos anos, Harry buscou um caminho próprio, afastando-se das expectativas tradicionais da monarquia, algo muito semelhante ao que sua mãe fez em vida. Sua decisão de deixar os deveres reais ao lado de Meghan Markle e se mudar para os Estados Unidos foi vista por muitos como uma rejeição ao modelo monárquico que Diana já havia questionado. Embora polêmica, essa escolha também pode ser encarada como a continuidade do espírito rebelde que Diana representava.
Diana nunca quis ser apenas uma peça decorativa da realeza. Ela queria usar sua posição para provocar mudanças reais. Arriscou-se, fosse ao apertar a mão de um paciente com AIDS ou ao falar abertamente sobre seu casamento problemático. Desafiou as expectativas da família real de forma corajosa e inovadora. Harry também tenta romper com tradições, mas de forma contemporânea, de acordo com seus próprios valores. A influência de Diana não se limita aos filhos. Sua morte e a cobertura midiática que a seguiu transformou a maneira como a monarquia se relaciona com a imprensa. A família, que antes controlava o discurso com a ajuda da mídia tradicional, agora enfrenta veículos mais agressivos e plataformas digitais imprevisíveis. O relacionamento de Diana com a mídia foi intensamente documentado. Após sua morte, a família real foi pressionada a refletir sobre o papel da imprensa em sua vida. Desde então, novas estratégias foram adotadas, com mais foco na proteção da privacidade dos membros da realeza e no controle da narrativa. O legado de Diana ainda ressoa com o público. Ela continua sendo uma das figuras mais amadas da história recente. Sua trajetória, repleta de dor, força e esperança, ainda fascina o mundo. Documentários, livros e reportagens mantêm sua imagem viva e garantem que sua influência jamais será esquecida. Mas o impacto de Diana na monarquia e no mundo é incontestável. Ela foi mais do que uma princesa. Foi um ícone cultural que redefiniu o papel da realeza. Mesmo após sua morte, sua presença continua moldando os rumos da família real. O documentário de Charles Spencer reacendeu o debate sobre seu legado, sua vida e sua morte. Para o rei Charles e os demais membros da realeza, o desafio está claro. Como enfrentar o legado complexo de uma mulher que desafiou o sistema e mudou a história da monarquia? A memória de Diana, fonte de amor e de dor, continuará a assombrar a realeza por muitos anos. Mas de uma coisa não há dúvida: